Começando mais um Abre Caminhos. Hoje estamos com Saulo de Tárcio. Seja muito bem-vindo, Saulo. Muito obrigado, Wendel. Muito obrigado ao Abre Caminhos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Saulo, eu te convidei, na verdade, né? Porque eu faço sacerdócio lá no Umbandar, no Felipe. E assim, foi uma super aula. Gratidão, parabéns. E aí eu quero que você compartilhe um pouco mais desses conhecimentos ancestrais, sobre a curimba, né? Que é o assunto que você aí domina. Para começar, eu sempre pergunto isso para as mesmas pessoas no início, né? Certo. Como que começou aí o seu processo, o seu primeiro contato com a Curimba? Como foi? Meu primeiro contato. Bom, eu toco atabaque. Comecei com timbal, né, no interior da Bahia, numa cidade chamada Feira de Santana. O que é que acontece? Era uma região muito violenta onde eu morava e minha avó e minha mãe, ela não deixava eu sair pra rua, né? Eu Caramba, fui criado meio que preso. preso, né, por conta dessa violência. E aí, qual que era o nosso passatempo? Tinha concursos de música Que legal. na rua, né, de percussão, e aí eu pegava muito fácil, descobri que eu pegava muito fácil os toques tal de timbal e ia, né? E ensaiava, 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 e no dia de tocar minha avó nunca deixava. Nunca Entendi. deixava, mas esse foi o meu primeiro contato, né? Eu tô falando isso, eu tô com 39, há uns 30 anos atrás. Uou. Uns 30 anos atrás foi o meu primeiro contato. E posteriormente fui jogar capoeira, Ai, que legal. né? E aí eu tive o contato realmente assim com atabaque. Né? Aos 9 anos eu fui jogar capoeira. E aí tive o primeiro contato com atabaque, com músicas de capoeira Angola que retrata muito sobre a vida do negro no período da Sim. escravidão. E não sabia de maneira nenhuma que ia me tornar um bandista e que cantaria as mesmas músicas de 30 anos Olha só. atrás, hoje numa gira de Umbanda. Eu tava te preparando lá atrás, a Lá atrás. espiritualidade, né? É isso. A gente tava conversando no começo aqui, né, nos bastidores, Certo. sobre capoeira, né? Você fala que você tem muitos pontos ali que conecta, né? Capoeira e macumba. Sim, na verdade, são histórias entrelaçadas, né? Porque o negro, ele, no tempo da escravidão, ele se cansou e a capoeira foi inventada para tentar se libertar, para Isso. o negro tentar se libertar da escravidão. E onde que essa capoeira era treinada? Era treinada dentro da senzala, né? O negro, ele fazia o batuque dele, que os senhores de engenho na época chamavam, colocaram esse apelido de macumba, né? Aham. E ali o negro treinava e entoava os cânticos ali de Angola, o lamento. E a história da capoeira e da Umbanda, elas se confundem, Sim, né? São histórias assim que são muito interligadas. são as raízes, Sim, né? nossas raízes. A gente tá abrindo portais e portais aqui. Para acompanhar, vamos cantar um ponto que liga com a Vamos lá. capoeira? Vamos lá. Tem um ponto de capoeira que eu gosto muito, que retrata essa história. Vamos lá, vamos cantar. Tira eu da senzala, sinhá, oh, me livra da mão do feitor. Se o que você sente é amor, e me livra, por favor. Senão eu fujo pro quilombo, adeus, sinhá. Tira eu da senzala, sinhá. Ô, me livra da mão do feitor. Se o que você sente é amor, e me livra, por favor. Senão eu fujo pro quilombo, adeus, sinhá. Eu não fugi da senzala por você, mas tô cansado de tanto apanhar.
Meu corpo não tem mais sangue pra escorrer. Por isso eu peço a você que me tire da senzala assim. Tira eu da senzala assim. Vou me livrar da mão do feitor. Se o que você sente é amor, e me livrar, por favor. Senão eu fujo pro quilombo, adeus, sinhá. Magia, música, É, ponto, nossa. ponto cantado. É que você considera magia? Olha, não sei te colocar um adjetivo se é magia ou não. Mas para mim é um ponto de conexão muito forte com a espiritualidade. Isso não tem como negar, Abrir portais. né? Você, eu às vezes eu tenho que me segurar porque eu me emociono Eu tô me segurando durante aqui. durante o ponto, porque isso é uma concepção minha, tá, pessoal? Sim. Às vezes você pode não ter uma voz que você ache tão bonita, ou que seja no padrão que as pessoas achem bonita, mas o que vale é a sua entrega, é o que você intenciona na hora que você está cantando o ponto. Então, é com amor que você entoa aquela cantiga, e isso sim vai fazer a diferença na hora, né, para você obter o Sim, resultado final, que é a espiritualidade trabalhar em isso. prol daquele que precisa. Cantar com a alma. Cantar com a alma, justamente. Bacana. Você estava falando de voz, né? E a gente tem que se encontrar, as pessoas, né? Na sua expressão, na sua forma, no seu padrão estético, na sua raça. Toda vez que a gente abraça aquilo que a gente é, né? A alma vibra. E Correto. a música, ela é curativa, ela faz essa reconexão, né? Vai desde da ancestralidade ali, quando você recupera alguma coisa lá do passado, né? Que nem esse canto, a nossa história. Tem Sim, como não se emocionar, não se conectar, porque aí tá o nosso país, a nossa pátria, nossa mãe África, né? sim, sim. Eu, eu sou suspeito para falar de Preto Velho porque é Ah, uma eu linha amo também. que eu tenho uma ligação muito forte, né? Todas as linhas. Eu tenho uma ligação muito, mas Preto Velho é um negócio assim especial, Sim, porque você está cantando justamente para os seus antepassados, né? Você está cantando para o seu tataravô, para sua tataravó, isso. que literalmente viveu o cativeiro, né? Então, para mim é muito especial hoje poder cantar isso. E é muito, muito, muito gratificante. Gosto muito. Sim, eu também. A minha linha preferida, Preto Velho. Vamos cantar uma de Preto Velho? Vamos, vamos. É, esse ponto que eu vou cantar também, de capoeira, É, que legal. né? Daqui a, pessoal, tem um pontos autorais, vou cantar também daqui a pouco. E é engraçada a história desses pontos autorais aí. Vamos lá. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Mãe África chora de dor por ver seus filhos prisioneiros. E o povo se enche de luto, lembrando a dor do cativeiro. Mãe África chora de dor por ver seus filhos prisioneiros. E o povo se enche de luto, lembrando a dor do cativeiro. Mas eu vou me libertar. Vou fugir pro quilombo, no mato me refugiar. Mas eu vou me libertar. Vou fugir pro quilombo, no mato me refugiar. Mexe muito com a gente, Mexe, né? mexe. Preto Velho é uma linha. Eu sou Fantástica. suspeito. Saulo, então você tem pontos que são seus. Sim. Como que é o processo de canalização? Você falou em aula,
Mas fala aqui também, porque, cara, foi É fantástico. engraçado, né? Quando você faz as coisas com amor, que você se dedica, que você se doa, as coisas elas vêm, Isso. né? E no, para mim especificamente, essas inspirações que não são inspirações, né? Sim. São algo que a espiritualidade ela dá pra gente. Eu brinco que eu já tenho um caderno, uma caneta ou um lápis na cabeceira da minha cama, porque é sempre tipo 2 da manhã, 2:05 da Nossa. manhã, né? E às vezes eu brinco e falo, pô, ô, vovô, agora. Mas aí eu vou, levanto, são flashes. Para mim especificamente vem frases. E eu vou anotando essas frases, Uhum. fica assim, meio bagunçado, mas aí depois eu vou colocando essas estrofes e Montando um fica, quebra-cabeça, né? fica meio que isso, um quebra-cabeça. E aí eu consigo montar e fica legal, ficam E, legais os e pontos. é um tipo de mediunidade, É, é, as- é um tipo de né? médium. Sim, a espiritualidade ela se manifesta na gente, né, de quem é médium, de algumas maneiras. A psicofonia, que é através da sua fala, Isso. a psicografia, que é através da sua escrita, e a motriz, né? São os movimentos que o guia ele faz, o estralar de dedo. Isso a gente chama de psicomotriz. E, enfim, comigo é assim que acontece. Fica meio bagunçado e eu vou lá, eu vou colocando as estrofes e eu canto ali pro Pai Felipe. Aliás, Pai Felipe, Mãe Naí, Instituto Umbandá, um abraço, Abraço. né? Axé. Axé. E aí eu canto e aí ele fala, "Ah, caraca, ficou legal, tal." Às vezes como eu sou muito autocrítico, será que ficou? Será que ficou? Esse ponto que eu vou cantar mesmo, eu fiquei um tempo, escrevi, tal, organizei e eu falei, não, não tá legal. Eu achava que não tava legal o ponto, né? E aí você tem a experiência de cantar ele em primeira mão na gira e fazer um preto velho incorporado e chorar. Aí Olha. eu falei, então ficou legal. Se tocou no preto velho, ficou legal. Sim. E aí você, como que é o processo? Você registra essas músicas? Então, eu não tinha esse entendimento de registrar, né? Desculpa cortar, eu tô falando, porque é até bacana a gente orientar também, né? Tem Sim, muito sim, jovem, né, que tá começando, e aí vem as inspirações ali, e é bacana orientar, porque você passou já por algumas situações, né? Então a gente vai criando experiência ali, né? sim. E outra coisa, vamos falar assim até financeiramente falando, Sim, você pensar em ter um retorno com isso, ou começar a fazer lives, enfim. isso. O ponto é seu, está registrado no seu Claro, nome e todo lucro que provém daquela obra ali, você vai, né, ter um isso. retorno sobre aquilo, né? Aí tem o ECAD, que é como se fosse uma associação dos músicos, dos compositores, que Tá. esse órgão é responsável por passar os lucros dessa obra, no caso, para o intérprete, né? E aí você registra lá na Biblioteca Nacional, que é um órgão do governo, né? Para ficar registrado, e é isso, não tem muito segredo, não. Não é caro, né? Dá para Sim. fazer Esse tranquilo. mundo digital hoje ele pede isso, né? Se Porque tá tudo muito pede, fácil para pede, transmitir pede, informação, música, pede. né? Então, em tempos remotos não era necessário, né? De repente, há uns 10 anos atrás não era algo tão. Hoje não tem como fugir disso, né? Não, não tem. Tem. E é engraçado, porque a gente fala assim, né? Eu não me imaginava estar num podcast, né? Eu até comentei com Sim, você, é, porque o que é que acontece? Para mim é muito mais fácil tocar. Tem sim. uma gira, a Vera mesmo ali Aham. acontecendo, que o seu olhar é outro, né? Eu confesso, pessoal, que eu tô com um pouco de vergonha Você tá de aí. estar aqui, eu sou um pouco tímido, mas faz parte. As Faz pessoas elas parte. têm que entender que a Umbanda ela é muito grande É, e que ela tem sim que ser divulgada, né? Não só a Umbanda, né? Um abraço para todos os irmãos aí de Candomblé, de Ifá, de Angola, de Quimbanda, né? Acho que a gente está numa época que a gente tem que se unir se mesmo, unir. né?
parar com discussões rasas que não levam ninguém a lugar nenhum Isso. e se unir, tem que se unir. A palavra é união, Que nem diz o pai Felipe, casa do irmão, regra do regra do irmão, irmão. entendeu? Não importa se a vela que ele acende para algum na casa dele é vermelho ou azul, Isso. o algum é o mesmo, entendeu? O que tem que haver sempre é respeito Respeito. às diferenças, Isso. né? Não é porque eu penso diferente de você Isso. sobre determinado assunto que eu Sim. sou pior ou melhor. Melhor. A gente talvez pense um pouco diferente, mas tem que Isso haver o que é respeito. bacana, porque eu posso aprender muito, eu tô aprendendo muito. Eu sempre aprendo em cada programa, né? Porque eu Correto. ouço mais. E E é no isso. começo eu falava bem mais, até cortava a pessoa. Hoje a gente vai desacelerando, né? A Sim, gente é vai. Que isso. preto velho, É isso aí. É isso né? aí. A gente vai ouvindo mais. Com certeza. Saulo, você quer cantar um ponto de autoria sua? Vamos lá, vamos lá, vamos cantar. Esse ponto eu escrevi pro preto velho do meu pai de santo, pai Felipe, que é o vô Bento, né? Demorei um tempo, como eu falei, para cantar, porque eu achava que não estava bom. Era essa que você estava aqui E, segurando? e aí vai cantar, é um ponto muito forte, né? Fala justamente sobre essa paciência do preto velho, nas adversidades, sobre a sabedoria do preto velho, né? É, legal, vamos lá. Vamos lá. Saravá os pretos velhos, adorei as Beleza. almas. Preto velho, ô preto velho que nas lavouras trabalhou pra servir os seus senhores e ele só te maltratou. Preto velho é pureza, humildade e amor. Sua sabedoria abre caminhos, cura e dão paz interior. No tempo da escravidão, preto velho apanhou. E à noite na senzala, ele batia seu tambor. Pra aliviar a dor da alma, esquecer o que passou. Com muita luta e batalha, ele se libertou. Hoje baixa no terreiro, foi vô Bento que chegou. Pisa devagar, oi vô Bento, pisa devagar. Firma o ponto, acende o toco, vem pra Umbanda trabalhar. Pisa devagar, ô vô Bento, pisa devagar. Firma o ponto, acende o toco, vem pra Umbanda trabalhar. Preto velho é pureza, humildade e amor. Sua sabedoria abre caminhos, curidão, paz interior. Uau. Adorei as Adorei as almas. almas. Que lindo. Então, e eu fiquei com esse ponto guardado um monte de tempo, com vergonha, achando Sério. que não estava bom o suficiente. E é isso, para você que escreve, para você que compõe, que recebe essas obras da espiritualidade, não tenham vergonha, né? Cante, vai, canta pro seu pai de santo, pra sua mãe de santo, pro irmão de santo aí que você tem intimidade, porque não pode ficar escondido esses tesouros aí, né? Isso é muito importante. A rede de apoio. Tá conectado com quem te apoia, né? Com quem te... Sim, Porque críticas a gente sempre vai ter, sim, né? sim, Uma crítica construtiva também é legal. sim, Mas a gente ter aquela rede que você pode se abrir, né? Que você pode sim. mostrar, ó, de repente, isso aqui você poderia, né? Sim, e eu escuto muito. Eu tenho um cara, aliás, abraço, professor Fábio Passoni, é uma das minhas maiores referências aí no tocante à Corimba. Tenho muitas Legal. referências com relação à Corimba, a cantores aí de Umbanda, mas a minha maior referência realmente é o Fábio Passoni, que hoje a gente tem uma honra de tocar com ele aí nos terreiros, nas festas, nos eventos aí afora, né? É um cara que sempre me apoia, que eu sempre dou a letra de alguma coisa que eu escrevo para ele olhar, e ele é muito crítico. E às vezes fala assim, não, muda isso aqui, eu faria assim e tal. E é legal esse olhar, né? Sim. É legal esse olhar, porque eu penso assim, eu prefiro alguém que às vezes me corrija de algo que talvez não tá legal, do que ter alguém só Deitar para falar que a tá penha nas bom e tá costas, te né? levando à ruína, né? É.
É O isso. equilíbrio, né? Tem Sim, que ter o sim. equilíbrio aí. Vamos falar um pouquinho sobre o atabaque. Vamos lá. O atabaque, ele tem alma? O atabaque, Ele é um espírito? ele tem um espírito que mora dentro dele, né? Anhangalu. Olha, Em algumas culturas, somente Ayan. Infelizmente, no Brasil, o culto a essa divindade está esquecido, esquecido. né? Inclusive, pesquisei, ele é muito forte em Cuba e na Nigéria, né? E só um adendo aí falando de Cuba, né? Cuba é o país onde existe os melhores e maiores percussionistas de salsa do mundo. Sim, E curiosamente, esse instrumento é uma conga, que é um irmão do atabaque. sim, Corpo de madeira, couro, enfim, e é um culto muito forte lá. Inclusive, eu tenho muita vontade de ir em Cuba um dia ou na Nigéria, né? Tá vivenciando esse culto aí em Angalu. É isso. sim. E ele precisa ser reverenciado, né? O atabaque ele precisa ser reverenciado. O atabaque, tá, Uhum. irmãozinhos? O atabaque precisa ser reverenciado, né? Eu costumo falar que a espiritualidade, para ela se manifestar, ela precisa de um corpo, um cavalo, né? Para ela dar o recado que ela precisa dar Sim, para quem quer que seja. O Ogã é necessário, o curimbeiro, como vocês queiram chamar, é muito importante, sim. Mas uma gira acontece sem Ogã, sim. porque a espiritualidade ela precisa de um cavalo para ela se manifestar e dar o recado a quem quer, para trabalhar em prol de quem precisa ser trabalhado. Isso. Então, você que acha que a gira não acontece sem você, que É, toca, acontece sim. Quem somos acontece. nós para não Isso. acontecer? Né? Tem Isso que aí. descer um pouco, É. dar uma segurada, porque acontece. Nós somos apenas instrumentos, né? Sim, Seja sim, você mago, sacerdote, curimbeiro. sim. Somos um elo de uma É. corrente para fazer A gente tem um acontecer. papel de importância aqui, Temos. claro, mas a gente não é Não pode. estrela, né? Não, Tá, imagina. hoje tá muito invertido, Não, né? então. Se cultua muito a pessoa, se esquece da Sim, raiz ali, né? sim. E eu não gosto de falar muito sobre esse assunto Você e não não gosta? vou falar muito, mas eu vejo que tem muita gente boa Tem. na, nas corimbas aí afora, os irmãos aí corimbeiros, ogãs. E só que, infelizmente, um ou outro aí se deixa levar um pouco Pra ganância. pelo ego Ego. de achar que o trabalho não acontece sem ele. E, pô, e acontece, não Acontece. tem por que não acontecer. Sempre tem alguém melhor que Sempre tem. você, né? Seja lá Não, quem você for, cantor, compositor, sacerdote, sempre tem alguém ali que... e a questão na Umbanda, pra mim, Wendel, não é nem você ser melhor, tá? Porque não se trata de um concurso. Sim, Você não está concorrendo a uma nota de bateria do carnaval. é isso. Então, a questão que você tem que entender é qual que é a sua função. Qual que é a função de um Ogã dentro de um terreiro de Umbanda? Qual que é o papel dele? Né? É só tocar? É só entoar o cântico? É só cantar bonitinho? É só tocar bonitinho? Vai muito além disso. Uhum. Vai muito além disso. A responsabilidade de um curimbeiro dentro de um terreiro de Umbanda ela é muito grande. Profunda. Né? Na verdade, o curimbeiro ali, o atabaqueiro, ele é o olho do Pai de Santo quando o Pai de Santo está incorporado. Então, muitas vezes, você vai ter que tratar assuntos ali e resolver, né? Você vai ser a voz do Pai de Santo. Logicamente que você sabe o pensamento do seu Pai de Santo com relação aos assuntos ali que serão abordados, né? Mas muitas vezes, você tem que tomar partido, sim, e até decisões. Nossa, Então, vai muito além de tocar, não é só tocar. não é só tocar. Com relação a toque, eu, além de ter esse contato com a tabaco, eu toco trompete, Nossa, né? Então, eu leio partitura, e aí eu sou um tanto quanto chato com relação a essa divisão, né? tá. Porque são três atabaques. O rum, que é o atabaque o mais grave, que ele vai fazer os contratempos, os floreios que nós falamos, né?
o rumpi, que ele faz base e faz alguns contratempos também, e o lé. O lé, ele vai fazer somente base. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Eu vejo, infelizmente, a galera atropelando, querendo, o cara que tá no lé querendo fazer dobra, e a gente tem que lembrar que são três atabaques. As suas pregas vocais, as suas cordas vocais, elas não vão superar o som Uhum. de três atabaques num Sim. terreiro para cantar. Então você tem que respeitar isso, né? Você tem que respeitar. E aí vem todo aquele lance de você entoar e colocar a intenção certa na música, né? No ponto, no caso, para que a entidade ela trabalhe, o primordial. Qual que é o primordial? Qual que é acho que o dogma assim da Umbanda que para mim, na minha opinião, é que a espiritualidade, a manifestação da espiritualidade para trabalhar em prol daquele que precisa, Sim. né? Então, o seu cântico como Ogã, ele vai ser um instrumento a mais para que essa espiritualidade trabalhe em prol daquele que precisa. E não importa se você acha que canta bem ou não. Não. O importante é a intenção que você coloca nesse ponto. O importante é o sentimento que você coloca. E aí eu não estou falando de ser humano, do ser humano que está lá na assistência achar bonito ou não. Sim. É a espiritualidade. Para É mim, isso. É pra quando eu eles. vou tocar no terreiro, eu não quero saber Uhum. se a pessoa que está na assistência vai achar bonito o que eu vou cantar ou não. Me desculpe ser direto assim. Sim, tem que ser. Mas a minha intenção sempre é agradar a espiritualidade. Perfeito. Porque é É, para isso que eu tô é pra lá. isso que a gente tá lá. Você entendeu? É para Sim. isso que eu tô lá. Que eu seja um instrumento da espiritualidade, né, a mais ali, né? E que eu possa ser um instrumento junto com todos que ali estão, né? De sustentação, né? Que eu entoie o cântico certo na hora certa, que eu toque, faça o toque na hora certa, para que tudo saia como tem que sair, que a pessoa que está numa situação difícil, está numa situação de depressão, ela tem um amparo espiritual. Acho que é Isso. isso. E pode variar. De repente tem uma linha ali, os pontos eles podem ir para algo totalmente contrário àquilo que, ou não, aquela gira ali. Pode sim. Preto Velho, por exemplo, é uma linha que todo mundo fala assim, nossa, o vô é tão bonitinho, o vô é tão dócil, paciente. Só que você tem que entender que esse é um espírito que passou pela escravidão, É, que sofreu muito, que apanhou muito e que detinha conhecimentos de reza, de conjuro, isso. né? E que sim, que o Preto Velho ele pode sim trabalhar junto com o Exu. Então você pode tocar o toque ali. É, eu posso falar do para quem eu toco. O meu pai de santo, por exemplo, ele é muito sutil a virada dele, do Preto Velho pro E Exu. você consegue E eu perceber. consigo perceber e tocar. Olha, É muito engraçado isso, mas aí você tá tão conectado com o trabalho que você consegue perceber, né? Você consegue perceber que que ali não é mudou. mais o vovô que tá ali, É. né? Dependendo da especificidade do Ah, trabalho, da necessidade naquela hora, o voo dentro ele dá lugar pro tranca-ruas trabalhar. então os olhos é tanto no físico, Quanto o olhar e o espiritual. Você está atento ali nesse tudo, plano físico e no plano tudo, espiritual também, tudo. né? Eu, cos- Sabendo. sim, eu costumo falar que o curimbeiro eu não incorporo. Tá. Eu não incorporo. E tudo bem, e nada contra quem Aham. incorpora. Mas assim, o curimbeiro, o atabaqueiro, ele é o cara que ele não entra em transe, Tá. né? E que ele tem a intuição espiritual. A espiritualidade dele é diferente. Ele tem a intuição de tocar, de direcionar um ponto em determinado momento, que muitas vezes nem você entende direito. Muitas vezes você não entende, mas aí o irmão, né? Cara, você tocou um ponto que eu tava fazendo um trabalho específico naquela hora e você veio e Cirúrgico. acertou. Aí é a tal da intuição espiritual, Ai, né? A que legal. espiritualidade soprando ali para É como se você. fosse a música, né? Tem que ter sensibilidade ali no, na percepção, né?
Sim, o Ogan, o Atabaqueiro, enfim, como vocês queiram falar, ele é um cara que ele tem que estar 100% ligado no que está acontecendo no trabalho. 100%. Porque a gente está falando de vidas, né? Isso. De amparar uma pessoa que está passando por um momento difícil e que é, chegou a pensar né, cometer uma loucura e que vai pro terreiro falando assim, ó, essa é a última chance que eu tô dando para a vida e você tem que estar atento a isso. Você tem que ser um instrumento para que, junto com a espiritualidade, dá um amparo para essa pessoa, a direcionar o ponto correto para que a espiritualidade trabalhe em prol dessa pessoa e é um trabalho que tem que ser levado muito, muito a Sim. sério, muito a sério. Sim. Né? Profundo, né? Nossa, A é demais. espiritualidade ela é muito profunda, a gente romantiza muito, né? E não, Acho que é bonitinho, né? Mas não é, cara. É não é. muito. Então, então as, as redes sociais hoje, elas trazem tem o bônus da rede social, que é isso aqui, de poder divulgar a religião, Certo. né? Mas tem muitas pessoas que... Como que você pode ensinar algo que você nunca sentou numa cadeira para aprender? Isso. Como que você quer falar de um assunto que você não estudou? É. Então, tem uma galera que é muito irresponsável, Sim. né? Assim, para determinados tipos de assunto, para falar de coisas que não conhecem, que não viveram, né? E aí a internet tá aí, né? Telefone sem fio. E aí Entendeu? vai. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É uma frase que o meu pai sempre replica, né? Do saudoso o herveiro, o Adriano Camargo. São profundos conhecedores de superfícies rasas, Olha. né? É, e é isso, né? Mas eu acredito que a internet ela tem mais benefícios Sim. do que Uma malefícios. ferramenta, Uma né? Você tem que ferramenta, saber assim, utilizar. sim, é Igual uma isso, faca, com certeza, né? com Você pode certeza. cortar, pode matar. E vamos de música? Vamos, vamos sim. Vou cantar para uma outra linha que eu gosto muito, né? Esquerda. Não é autoral esse ponto, acho que Tá. a galera conhece, e eu tenho uma ligação muito forte com essa entidade que é Tranca-Ruas. Ah, Ah, gosto também. muito. Vamos lá. Laroísmo. E- Quando o sol aqui não mais brilha, quando da lua o seu clarão refletir, é sinal que está na hora. É ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilha, quando da lua o seu clarão refletir, é sinal que está na hora. É ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada. Jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas, que é dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, hoje com fé, companheiro e amigo leal,
quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas, que é dono do meu caminho. Laroyeixo. Laroyeixo. Muito bom. Saulo, para finalizar, dá uma dica para quem quer ir por esse caminho, ou que tá começando. Você tem algo para falar para uma pessoa que tá ali? Tenho sim. Acho que o primeiro ponto, acho que você tem que gostar do que você Tá, faz. Tenha referências, boas referências, né? E aí eu vou falar aqui um pouco sobre isso, né? Eu tenho algumas referências na Corimba. A primeira delas é o meu professor Fábio Passoni, né? Tenho, eu não posso esquecer de onde eu vim, de onde eu isso. comecei, que é a escola Tambor de Orixá, do mestre Severino Sena, né? Mas eu me espelho em muitas pessoas, no pai Elcio de Oxalá, que é um cara que tá aí quase 90 anos, se não me engano, né? E para mim é uma grande referência. Pai Angels de Xangô, o meu ídolo máximo, que é o Tião Casimiro, pô, esse cara é Fantástico. sensacional. Procurem, eu costumo dizer que o, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Todo mundo é capaz de tocar o atabaque, né? Desde que você procure um curso sério para estudar, para se aperfeiçoar. Não adianta ter o dom se você não se esforça para manter ou para melhorar, né? Você tem que melhorar, né? É, e faça com amor. Isso. Acho que o Principal. recado que eu poderia falar para você é faça com amor. Acho que independente de ter, eu particularmente, eu queria fazer uma dentro aqui. Eu não gosto, não que eu não goste hoje, mas eu quando comecei eu não gostava da minha voz, Wendel. Você acredita nisso? Caramba. Não gostava. E só que a minha missão é Quando... maior do que o meu achar que talvez minha É, voz não seja legal, entendeu? O meu amor pela Umbanda, por estar ali atrás tocando, é maior do que o meu achismo de talvez achar que minha voz não é num padrão isso. que, sabe? Acho que não tem Sim. isso. Quando você faz com amor, não tem isso, Você né? se aceita, né? Aí você não tenta se diminuir, Não, de maneira né? Porque a nenhuma. gente tenta caber sempre numa caixinha ali do convencional. E quando a gente é, né, o que é, isso é muito foda. Sim, é isso. Acho que faça com amor. Sim. Faça com amor sempre que a tendência é sempre dar Dá certo, certo. né? Não É tem isso. como Não, dar errado, não, não, né? não. O amor sempre vence. Com certeza. Com certeza. Isso, E meu é isso. querido. Gratidão. Foi um prazer. Saulo, quem quiser falar com você, tem as suas redes sociais, que Tem sim. subiu ali, mas eu quero que você fale, sobe na tela, eu quero que você fale também, o seu telefone, se você quiser falar. Você Ok. dá aulas também lá no Umbandar, né? Para quem quiser fazer o curso de Corimba, é só entrar em contato aí. Então, entre em contato lá, segue né, a página Instituto Umbandar, né? Tem a minha rede, né, pessoal, que é Saulo, underline, DE, Tá? underline, Tárcio, Tárcio. né? Segue e o que eu puder contribuir para, né, para você aprender, cantar, de alguma maneira tocar, ou te indicar alguém que possa fazer, vou fazer, porque eu não vejo. Acho que quando você ajuda uma pessoa que faz a mesma coisa que você, Isso. você não tá. Você gera admiração, não é concorrente. Eu não tenho Não concorrente, tem. não existe Não concorrente existe. de É, Corimba, sabe? Você tá ajudando um irmão que de repente tá numa casa que precisa, sabe?
Então o cara ele vai te admirar, pô, o cara me Pelo ajudou, resto da tal. vida. É E o isso, mundo é é tão sobre isso. pequeno, né? A gente sempre vai se É, encontrar ali com certeza. E e o a mundo volta da dá espiritual, voltas. com certeza, né? É isso. Isso aí, querido. Axé. Axé, muito obrigado, Eu que Wendel, Abre agradeço. Caminhos, pela oportunidade. Tava um pouco nervoso no começo, assim, ainda Tranquilizou. tô, mas é isso. A gente tem que divulgar a nossa religião, Isso. porque ela é muito grande e ela merece sim ser divulgada e a todo momento. Isso aí. Gratidão pela oportunidade, Gratidão. axé. Axé. Gratidão pessoal aos telespectadores, aos ouvintes aí desse cara que é uma energia muito boa, uma pessoa Gratidão. maravilhosa. E segue aí. Podcast Abre Caminhos. Axé, meu Axé, querido. Gratidão, gratidão. viu? Tamo junto. Valeu.